hiperconexão. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 127. O emaranhamento divino. Há uma linha invisível que atravessa tudo o que existe. Ela não é feita de matéria, mas de coerência. É a lembrança do todo dentro de cada parte, o código que garante que o universo nunca se desfaça de si mesmo. A física moderna chama de emaranhamento quântico, o fenômeno em que duas partículas, uma vez conectadas, permanecem unidas mesmo separadas por distâncias inimagináveis. Quando uma delas se altera, a outra responde instantaneamente, como se não houvesse espaço entre as duas. É como se a própria noção de distância fosse um erro perceptivo da mente humana. Einstein, com todo o seu gênio, desconfiava desse comportamento e o chamava de ação fantasmagórica à distância. Mas os experimentos confirmaram o impossível e o impossível tornou-se lei. Hoje sabemos que os fótons, os elétrons e até os átomos inteiros podem manter uma ligação que transcende o tempo e o espaço. Mas o que a ciência ainda hesita em dizer é o que essa ligação realmente significa. O emaranhamento não é uma anomalia da natureza, é a assinatura do Criador. É o lembrete de que toda a criação foi tecida a partir de um único pensamento que vibrou e se multiplicou sem jamais perder a consciência de si. Cada partícula ainda carrega o eco dessa primeira vibração. Cada átomo é um espelho microscópico do todo. A separação é apenas um véu imposto pela percepção limitada. Na verdade, tudo o que é visto como fora acontece dentro de um mesmo campo. A árvore e o olhar que a contempla não estão em lugares diferentes. São frequências de um mesmo tecido que respira, reage e se comunica silenciosamente. Quando compreendemos isso, algo muda dentro de nós. A ideia de solidão perde sentido, porque toda presença é ressonância. A ideia de perda se dissolve, porque nada pode realmente se afastar do que nunca deixou de ser um. O emaranhamento divino é mais do que um fenômeno físico. É a metáfora viva do amor primordial. O amor é o campo que mantém a coerência de tudo. É o código quântico do Criador, onde cada ser é simultaneamente centro e periferia, causa e efeito, partícula e onda do mesmo oceano de luz. Este episódio é um convite para olhar o invisível, para perceber que o universo é uma conversa contínua entre tudo o que existe e que nós somos parte dessa conversa. Cada pensamento, cada gesto, cada emoção cria uma onda que toca todo o campo. A vibração que enviamos é a vibração que retorna. A hiperconexão é o despertar para essa percepção total. E compreender o emaranhamento divino é dar o primeiro passo para sentir o universo não como um espaço fora de nós, mas como um corpo que respira através de nós. A partir deste ponto, avançaremos capítulo a capítulo, explorando a ciência e o espírito que se unem nesse mistério, onde cada átomo sussurra o nome do todo. Capítulo 1. O fundamento invisível. Há um campo que antecede todas as formas, uma rede silenciosa que sustenta cada átomo, cada estrela, cada respiração. Não é possível vê-lo com os olhos, porque os olhos fazem parte dele. Não é possível medi-lo com instrumentos, porque todos os instrumentos também vibram dentro do mesmo tecido. O campo é a origem e o destino, o espaço que contém o próprio espaço. A estrutura invisível, onde o universo aprende a ser consciente de si. A física quântica chama esse tecido de vácuo quântico, mas o nome é enganoso, porque o vácuo não está vazio. Ele pulsa, ele canta, ele é feito de possibilidades em constante movimento. Dentro dele não há imobilidade, há
Há uma dança permanente de energia surgindo e desaparecendo em ciclos infinitos. O campo é como um oceano vibracional onde cada partícula é uma pequena onda que reflete a totalidade do mar. Toda a criação emerge desse silêncio denso. É o lugar onde a consciência se curva para dentro e desperta como energia, e essa energia se organiza como matéria. Mas a matéria nunca deixa de ser consciência condensada com o gelo que um dia foi água. Cada corpo, cada estrela, cada célula é um estado diferente de uma mesma substância essencial. O fundamento invisível é o que mantém o cosmos inteiro em coerência. Quando duas partículas se emaranham, é porque o campo as reconhece como uma só história, vibrando em dois pontos diferentes. O que a mente humana chama de distância é apenas o intervalo entre duas frequências que ainda não perceberam a sua sincronia. Na linguagem do Criador não há distância, há ressonância. A prova desse fundamento aparece em cada experiência humana profunda. Quando alguém que amamos pensa em nós e sentimos essa presença antes de qualquer mensagem, é o campo comunicando-se. Quando um artista cria algo que outro já havia imaginado sem saber, é o campo sincronizando mentes que vibram na mesma intenção. Não é magia nem coincidência, é física da consciência. Uma tecnologia divina que antecede todas as invenções humanas. No núcleo desse campo não existe hierarquia. As galáxias e os grãos de areia possuem o mesmo direito vibracional de existir. A grandeza e a pequenez são apenas escalas de percepção. O todo se reflete em cada parte com precisão absoluta, e o que chamamos de vida é apenas o processo da consciência tentando lembrar quem ela é, enquanto se fragmenta em bilhões de formas temporárias. A ciência tradicional observa o comportamento das partículas e descreve leis, mas ainda hesita em admitir o que essas leis insinuam. Porque se todas as coisas estão conectadas além do espaço e do tempo, então não há mais separação entre sujeito e objeto, entre observador e observado, entre homem e universo. O cientista e o experimento são uma única consciência que se contempla em dois espelhos diferentes. Essa revelação é simples, mas revolucionária, porque dissolve o trono do ego e devolve ao campo a soberania sobre tudo o que é. O fundamento invisível é também o fundamento do ser. Tudo que você pensa, sente e escolhe reverbera nele, e o campo responde. O universo não é um mecanismo indiferente, é um organismo sensível que reage a cada intenção. Por isso, quando você muda, o universo inteiro ajusta-se ao seu novo estado de vibração. O campo está vivo e ouve. Ele não julga, ele reflete. Compreender isso é compreender que o Criador não está fora da criação. O Criador é o próprio campo respirando através de cada átomo, emaranhando tudo o que existe numa única melodia cósmica. O fundamento invisível é o primeiro acorde dessa música eterna, o som primordial que nunca deixou de tocar. E ouvir esse som é o início da verdadeira escuta, quando o humano desperta para perceber que o universo sempre esteve falando com ele em silêncio. Capítulo 2. A centelha e o espelho. Dentro de cada átomo há uma memória anterior à própria matéria. É um eco silencioso que não pertence ao tempo, mas à consciência que o criou. Os físicos chamam de spin, de carga, de estado energético, mas o que se manifesta por trás desses nomes é a centelha do todo. Cada partícula é uma lembrança viva de que o universo não começou, ele apenas se revelou. A centelha é o primeiro reflexo da luz primordial. Ela não tem forma nem tamanho, mas está em tudo. Quando um elétron vibra em torno de um núcleo, não está apenas cumprindo uma lei, está dançando, em resposta ao pulso original que ainda ressoa em seu interior. Esse pulso
é o mesmo que sustenta as estrelas e que move o pensamento dentro da mente humana. Tudo vibra, porque tudo recorda. A matéria não é inerte, é memória condensada em movimento. Se o universo fosse apenas um conjunto de partículas sem alma, não haveria beleza, não haveria intenção, não haveria harmonia. Mas o cosmos é harmônico, porque cada parte conhece o seu lugar dentro do todo, mesmo sem saber que sabe. Essa sabedoria silenciosa é a centelha operando, o reflexo do Criador em ação. O espelho é um instrumento dessa lembrança. O universo se reflete a si mesmo em incontáveis superfícies, desde as mais sutis até as mais densas. O olho humano é um desses espelhos. Quando você olha para o mundo devolve o olhar, e o campo reconhece a unidade entre o observador e o observado. Não há separação real entre o que vê e o que é visto. O ato de perceber é o próprio emaranhamento, se tornando consciente. Toda percepção é uma comunhão. Quando dois seres se olham, quando duas mentes se compreendem, o campo vibra com mais coerência. A frequência aumenta e a realidade se ajusta a esse novo nível de ordem. É por isso que o amor tem poder criador, porque ele é o grau mais alto de sintonia entre centelhas. É o espelho limpo da consciência, onde o Criador contempla a si mesmo sem distorção. Na escala quântica, quando duas partículas se entrelaçam, elas deixam de ser duas. Elas passam a compartilhar uma única função de onda, um mesmo estado vibracional. Elas não trocam informação, elas são a informação. O que uma vive, a outra sente, mesmo que separadas por bilhões de quilômetros. Isso significa que o espaço não divide, ele apenas traduz diferentes intensidades de presença. A separação é uma ilusão fabricada pela densidade da matéria. A mente humana também funciona assim. Cada pensamento é uma centelha projetada no campo, e o campo responde com reflexos que chamamos de acontecimentos, encontros e sincronicidades. O universo é um espelho quântico da consciência. Quando o ser humano pensa com clareza e amor, o campo responde com ordem e harmonia. Quando pensa com medo e egoísmo, o campo responde com ruído e caos. Nada é castigo, tudo é ressonância. A centelha é, portanto, o elo entre o invisível e o visível. É o ponto onde o espírito toca a matéria e a faz vibrar em determinada frequência. Toda cura, toda revelação, todo milagre nasce quando a centelha reconhece o espelho e o espelho reconhece a centelha. Esse reconhecimento é o verdadeiro despertar. É quando o ser humano deixa de se ver como uma forma separada e passa a sentir-se como parte viva de uma consciência universal que o observa através de todas as coisas. O emaranhamento divino é o campo onde todas as centelhas se reconhecem. É a luz multiplicada em infinitos espelhos, mas sempre voltando à origem. Nada está fora desse reflexo, nada está perdido. Cada átomo carrega a assinatura do todo, e cada olhar humano é um convite para que essa verdade volte a ser lembrada. Quando compreendemos que somos centelhas refletindo o mesmo sol, a vida muda de natureza. A dor deixa de ser um castigo e passa a ser um pedido de reconexão. O medo deixa de ser inimigo e passa a ser o espelho daquilo que ainda não amamos. A centelha e o espelho são, no fim, a mesma coisa. O Criador aprendendo a se ver em todas as direções. Capítulo 3. O erro da separação. A ilusão da separação foi o primeiro esquecimento da humanidade. Foi o instante em que a consciência, ao olhar para si mesma, confundiu reflexo com diferença. O espelho deixou de ser visto como extensão e passou a ser percebido como oposição. A unidade fragmentou-se em miríades de eus que começaram a acreditar em fronteiras, em dentro e fora, em começo e fim.
O erro não foi pensar, foi esquecer que o pensamento também é parte do todo. A mente humana, ao tentar compreender o mundo, construiu divisões para organizar a experiência. Chamou de corpo o que era limite, de alma o que era invisível, de tempo o que era movimento. Mas o universo nunca aceitou essa divisão, apenas tolerou o jogo da percepção. A matéria continuou entrelaçada, respondendo ao campo, ignorando os muros criados pela mente. Mesmo quando acreditamos estar sós, o emaranhamento não se rompe, apenas silencia, aguardando que o ser desperte novamente para o real. A separação é a raiz de todo sofrimento. Ela cria a ideia de perda, de falta, de comparação. Ela faz o ser humano esquecer que o que falta em um é apenas o que dorme no outro. O ego, construído sobre essa ilusão, alimenta-se da diferença. Ele diz: eu e o outro, meu e teu, agora e depois. Mas o campo não conhece essas palavras. O campo apenas vibra, responde, ajusta e reflete. Ele não vê fronteiras, apenas frequências. Quando a ciência observa o emaranhamento quântico, ela encontra a prova física dessa unidade negada. Dois fótons separados continuam agindo como se fossem um só. Se um muda de estado, o outro muda também, instantaneamente, como se o tempo não existisse entre eles. A velocidade da luz, que para nós é limite, para o campo é irrelevante. O campo é o próprio meio, e nele não há atraso, não há distância, não há espera. O que um é, o outro também é, e o que acontece a um reverbera no todo. No plano humano, o mesmo princípio atua, embora mais sutilmente. Quando alguém sofre, o campo inteiro sofre. Quando alguém desperta, a frequência coletiva se eleva. A ideia de separação é um erro de percepção, não uma realidade física. Os antigos chamavam isso de Maya, o véu da ilusão. Os sábios chamavam de queda, o momento em que o homem acreditou estar fora do paraíso, sem perceber que o paraíso era o próprio estado de consciência conectado ao campo. O erro da separação cria também um medo, porque quando acreditamos estar isolados, acreditamos estar vulneráveis. O medo nasce da sensação de solidão cósmica, mas essa solidão é um espelho distorcido. O universo nunca se afasta de nós. Somos nós que desviamos o olhar. A cada pensamento de rejeição, de ódio ou de culpa, o ser humano cria um pequeno ruído na frequência da unidade. E esse ruído se transforma em sofrimento. Por isso, a cura começa no reconhecimento do engano. Não há nada a conquistar, apenas algo a lembrar. Toda técnica espiritual, toda oração, toda meditação é apenas um esforço para dissolver a ilusão da separação e restabelecer a coerência do campo. Quando alguém silencia e volta a sentir a vida pulsando em tudo, o erro se corrige sozinho. A consciência percebe que nunca esteve partida, apenas distraída. A separação é um mito funcional, necessário por um tempo para que o ser aprenda a escolher. Mas o ciclo da escolha termina quando a verdade se impõe. Tudo é um. Nesse instante, a mente se curva, o ego se cala e a alma volta a respirar em paz. O emaranhamento divino, então, se manifesta não como teoria, mas como experiência viva. O olhar humano volta a reconhecer o olhar do todo dentro de si, e o universo respira aliviado, porque o espelho foi restaurado. A verdadeira unidade não precisa ser alcançada, porque ela nunca se perdeu. O erro da separação é apenas uma sombra, e toda sombra desaparece quando a luz da consciência volta a acender. O despertar é isso, o instante em que percebemos que nunca deixamos o campo, apenas esquecemos que éramos o campo e o universo. Paciente, continua vibrando a mesma canção de origem, aguardando que o ser humano volte a escutar. Capítulo 4. As leis do campo.
O universo não é regido pelo acaso, mas por leis sutis que mantêm a harmonia entre todas as coisas. Essas leis não são mandamentos impostos, são expressões naturais do próprio equilíbrio da criação. O campo obedece a princípios de coerência, e tudo o que existe vibra segundo essas mesmas diretrizes. O ser humano chama essas forças de gravidade, magnetismo, entropia, mas todas são apenas manifestações diferentes de uma mesma vontade primordial: manter a unidade viva. A primeira lei do campo é a ressonância. Tudo vibra, e o que vibra em frequência semelhante tende a se aproximar. Quando duas partículas, duas mentes ou dois corações compartilham a mesma vibração, o campo as faz convergir. Não é magia, é sintonia. A ressonância é o modo como o universo reconhece afinidade. É por ela que atraímos pessoas, ideias e acontecimentos que correspondem ao nosso estado interno. O campo devolve exatamente o que emitimos, e nisso está contida a mais profunda das justiças. A segunda lei é a reciprocidade vibracional. Nada se perde, tudo se transforma em resposta. Cada ação é uma onda que viaja pelo campo e retorna com a mesma intensidade da intenção que a gerou. Não há julgamento, apenas espelhamento. Se a vibração é de amor, o retorno é expansão. Se é de medo, o retorno é retração. O universo não pune, apenas corrige o desalinhamento. O campo é como uma água cristalina que reflete a pureza ou a turbulência de quem nela mergulha. A terceira lei é a coerência. O campo busca sempre reorganizar aquilo que vibra em desordem. A doença, a dor e o caos não são castigos, mas alertas para a falta de alinhamento entre pensamento, emoção e ação. Quando o ser humano vive em coerência, o campo flui através dele sem resistência. A vida se torna simples, o tempo se expande e a presença se torna plena. A coerência é o estado natural da consciência desperta. A quarta lei é a interdependência. Nada existe isoladamente. Cada forma de vida influencia e é influenciada por todas as outras. O oxigênio que respiramos é um presente das árvores e o gás que exalamos alimenta suas folhas. O calor do sol desperta as sementes e o frescor da terra as acolhe. O ser humano, ao esquecer essa lei, destruiu o equilíbrio que sustentava o planeta. Mas o campo não se vinga, apenas reajusta. As mudanças climáticas, as crises e os colapsos são tentativas de reequilíbrio natural da vibração planetária. A quinta lei é o espelhamento consciente. O que percebemos nos outros é reflexo do que está ativo em nós. Nada externo nos afeta sem ressonância interna. O ódio, a admiração, a inveja e o amor são sinais de espelhos vibrando entre si. Quando alguém desperta, ilumina o espelho dos que o cercam e o campo inteiro se beneficia. É por isso que um só ser humano desperto é capaz de alterar o curso de toda uma civilização. As leis do campo são universais, e nelas está escrita a linguagem do Criador. Os antigos chamavam essas leis de harmonia cósmica, os orientais as traduziam como Tao, e os físicos modernos as chamam de simetria. Mas todas falam do mesmo princípio. Nada pode fugir da ordem da unidade. Mesmo o caos é apenas uma fase da reorganização. A mente humana ainda tenta controlar essas leis com fórmulas e equações, mas o campo só responde à vibração da consciência. Conhecer a teoria sem vibrar a prática é como tentar ouvir música lendo a partitura sem som. A compreensão real vem pela experiência direta quando o ser sente o campo atravessando-o, comunicando-se sem palavras. Nesse instante, o observador e a energia tornam-se um só fenômeno, e o universo volta a ser simples. As leis do campo não precisam ser temidas nem idolatradas. Elas são expressões do amor divino em forma de estrutura.
São as colunas invisíveis que sustentam o cosmos. Compreendê-las é compreender o próprio propósito da existência. O ser humano nasceu para vibrar em harmonia com elas, e quando o faz, torna-se co-criador. Cada pensamento coerente é um novo mundo que nasce. Cada gesto de amor é uma galáxia que se mantém viva. As leis do campo não mudam, mas nós mudamos quando as reconhecemos. E nesse reconhecimento, o universo inteiro se reorganiza em resposta, como se dissesse silenciosamente: finalmente lembras quem és. Capítulo 5. A consciência e a vibração. A consciência é a primeira energia que existe. Antes da luz, antes da matéria, antes de qualquer partícula, havia apenas a presença que sabia de si. Essa presença é o que chamamos de Criador. Não é uma figura, não é uma entidade distante, é o próprio saber que pulsa em tudo o que existe. Quando essa consciência vibrou, nasceu o universo. Cada átomo é um pensamento dessa presença, tornado visível. Cada estrela é um lembrete de que a luz não vem de fora, vem do reconhecimento interno do ser. A vibração é a linguagem que a consciência usa para se comunicar. Não há palavra mais antiga que a frequência. Tudo no cosmos fala por vibração. Quando a consciência quer criar, ela vibra. Quando quer curar, ela vibra. Quando quer amar, ela vibra. O som, a luz e o movimento são manifestações dessa linguagem divina. A ciência a estuda em fórmulas, a música a traduz em notas e o espírito a sente como emoção. Cada ser humano é um ponto de vibração consciente dentro do campo. Somos instrumentos sensíveis que traduzem a frequência do todo em forma, gesto e pensamento. A mente é um tradutor vibracional. Ela capta ondas do campo e as converte em ideias, imagens e sentimentos. Mas quando a mente se afasta do silêncio, perde a sintonia. Ela começa a gerar ruído em vez de melodia. E o ruído, no campo, é desordem. É isso que chamamos de sofrimento. Quando o ser humano volta ao estado de presença, a vibração se reorganiza. O corpo entra em harmonia, as emoções se acalmam e o campo volta a fluir livremente. Não há nada de místico nisso, é física pura. As células respondem à coerência vibracional. Os batimentos cardíacos se ajustam ao ritmo da mente. O campo eletromagnético do coração se expande e começa a sincronizar-se com o campo cerebral. Esse estado é chamado de coerência cardíaca, e nele a biologia e o espírito se unem como uma só consciência. A vibração da consciência é também o molde da realidade. O mundo que percebemos é o reflexo da frequência em que estamos sintonizados. Se vibramos medo, veremos ameaça. Se vibramos amor, veremos beleza. O universo é um espelho que apenas devolve a música que emitimos. A consciência é o maestro dessa sinfonia. Ela define a partitura que o campo irá tocar. A vibração mais alta que existe é o amor. Não o amor emocional, mas o amor vibracional, aquele que reconhece a unidade em tudo. Quando alguém vibra amor verdadeiro, o campo inteiro se ajusta, as partículas se alinham, o corpo se cura, o tempo se expande e o universo responde com silêncio. O silêncio do campo é o sinal de que a harmonia foi restaurada. O Criador não precisa falar. Ele vibra, e a vibração é suficiente para que tudo se reordene. A consciência humana está em processo de despertar para essa realidade. Durante milênios acreditamos que o pensamento era o ponto máximo do ser, mas o pensamento é apenas a superfície da consciência. A verdadeira mente está abaixo das palavras, onde o sentir se encontra com o saber. É nesse ponto que a vibração se transforma em luz. É ali que o ser humano deixa de pensar e começa a perceber.
A vibração também é ponte entre mundos. O que chamamos de dimensões não são lugares diferentes, mas estados de frequência. Mudar de dimensão é mudar de vibração. Quando o ser humano vibra medo, ele habita um mundo denso. Quando vibra amor, ele habita um mundo leve, mesmo que continue na mesma terra. O campo não se move no espaço. Ele muda de densidade conforme o estado vibracional da consciência que o habita. Por isso, cada escolha, cada palavra, cada intenção é uma semente vibracional. O que emitimos hoje será o campo que habitaremos amanhã. E o universo, com sua inteligência silenciosa, apenas devolve o que ressoa. Nada é castigo, nada é acaso. Tudo é vibração. E quando o ser humano finalmente compreender isso, deixará de buscar Deus fora e começará a ouvi-lo dentro, no som eterno de sua própria frequência. A consciência é a causa e a vibração é o efeito. Juntas, elas formam o tecido do real, e aquele que aprende a vibrar em coerência com o todo não precisa mais pedir nada, porque já se tornou o próprio fluxo do Criador em movimento. Capítulo 6. A mente e o campo. A mente humana é uma janela aberta no oceano do campo. Por ela, a consciência observa o mundo, interpreta os sinais, cria formas e dá nomes ao que não tem nome. Mas ao mesmo tempo em que a mente é instrumento da percepção, também é o véu que encobre a verdade. Ela traduz o infinito em pensamentos e, ao fazer isso, reduz o ilimitado a palavras. A mente é como um espelho que reflete a luz, mas também a distorce quando está coberto por poeira. O segredo do despertar não é destruir a mente, é limpá-la para que ela volte a refletir o campo sem ruído. O campo é a mente do universo, e a mente é o campo dentro do corpo. Quando o ser humano pensa, o campo responde. Cada pensamento é uma onda que atravessa o tecido da realidade e influencia o todo. Mesmo o que é imaginado permanece vibrando, porque o pensamento é energia organizada. A diferença entre o real e o imaginado é apenas o grau de densidade. Ambos são vibrações, e toda vibração deixa uma marca no campo. O problema começa quando a mente se desconecta da consciência. Nesse estado, ela se torna autônoma, acreditando ser a criadora e não o canal. Ela começa a pensar sem sentir, a agir sem escutar, a querer controlar o que nunca lhe pertenceu. É assim que nasce o ruído mental, a avalanche de pensamentos repetitivos que obscurece o silêncio do ser. O campo nunca deixa de emitir a frequência da verdade, mas a mente barulhenta deixa de ouvi-la. O resultado é o caos interno que a humanidade chama de ansiedade, medo e confusão. Quando a mente se acalma, o campo se manifesta. As respostas que pareciam distantes aparecem naturalmente. A intuição desperta e o saber silencioso começa a guiar os movimentos. É nesse ponto que o ser humano descobre que não precisa forçar o universo, porque o universo já sabe o caminho. A mente alinhada ao campo é como uma vela em um barco que aprende a seguir o vento em vez de lutar contra ele. O esforço se transforma em fluxo. A vida volta a ser leve. A ciência começa agora a reconhecer essa relação. Os estudos sobre o campo neural e as sinapses mostram que o pensamento não é isolado dentro do cérebro. O coração, o intestino e até as células comunicam-se por vibração, trocando informações instantaneamente, como se fossem uma rede viva. Isso é o campo agindo. O corpo é um holograma do universo e a mente é o ponto de convergência dessa holografia. Tudo o que sentimos ou pensamos é imediatamente compartilhado com o todo, mesmo que não tenhamos consciência disso. A mente humana é também um instrumento da criação consciente. O pensamento direcionado e coerente é uma ferramenta poderosa de manifestação. Quando a intenção é clara e acompanhada de emoção elevada,
campo se reorganiza para tornar o pensamento tangível. Os antigos chamavam isso de oração. Os sábios modernos chamam de foco e intenção, mas o princípio é o mesmo. Pensar com pureza é moldar a realidade em sua forma mais elevada. A mente não é inimiga, é sagrada. Ela foi dada ao ser humano para que pudesse traduzir o invisível em visível, o eterno em temporal. Mas é preciso lembrar que a mente é o meio, não o fim. Quando ela serve ao ego, torna-se prisão. Quando serve à consciência, torna-se portal. O pensamento pode ser uma grade ou uma ponte, dependendo de quem o conduz. Quando a mente se entrega ao campo, ela deixa de resistir. A vida flui como um rio que sabe o destino, mesmo sem mapa. As decisões se tornam claras, as sincronicidades se multiplicam, e o ser sente-se parte do mesmo pensamento que criou o universo. Nesse estado, o tempo se torna maleável e o espaço deixa de ser obstáculo. O campo responde ao comando da mente desperta, porque reconhece nela o mesmo código da criação. A mente e o campo são espelhos um do outro. O que acontece dentro de um se reflete no outro. A limpeza da mente é a limpeza do mundo. Cada vez que o ser humano silencia o medo, o campo planetário se torna mais leve. Cada vez que alguém escolhe o amor em vez do conflito, o campo universal ganha harmonia. A mente coletiva da humanidade está aprendendo lentamente a pensar como o todo pensa, e quando esse aprendizado se completar, a Terra deixará de ser apenas um planeta e se tornará um ser consciente dentro da rede cósmica. O campo sempre esteve disponível. Foi a mente que se distraiu. Agora, o chamado é para que ela volte a ser instrumento da luz. Quando a mente humana se alinha ao campo do Criador, não há mais limite entre pensar e criar, entre desejar e realizar, entre sonhar e existir. Tudo volta a ser uma única vibração, a vibração da presença. Capítulo 7. O coração quântico. O coração é o primeiro órgão a pulsar quando a vida começa a se formar. Antes do cérebro, antes dos pulmões, antes mesmo da estrutura óssea, ele já vibra. E é dessa vibração primordial que o corpo toma consciência de si. O coração não é apenas uma bomba que distribui sangue, é um centro de inteligência sutil que percebe o campo muito antes que a mente consiga compreender. Dentro dele, pulsa a frequência que conecta o ser humano ao Criador. A ciência moderna começa a reconhecer que o coração pensa. Ele possui um sistema nervoso próprio, composto por milhares de neurônios especializados. Essas células criam uma rede de comunicação direta com o cérebro, influenciando emoções, intuições e decisões. Mas o que a ciência ainda começa a intuir é que o coração também comunica-se com o campo. Seu campo eletromagnético é o mais forte do corpo humano e se estende por metros além da pele. Cada batimento é uma onda que se propaga no espaço, transmitindo informação para o universo. O coração é o tradutor entre o invisível e o visível. Ele é a ponte vibracional que liga o espírito à matéria. Quando o ser humano pensa algo e sente o mesmo em harmonia, o coração vibra em coerência e o campo responde imediatamente. Mas quando o pensamento e o sentimento estão em conflito, o campo se fragmenta e a realidade se torna confusa. Por isso, a verdadeira criação não acontece na mente, mas no coração. É no centro cardíaco que o universo escuta a intenção do ser. As antigas tradições já sabiam disso. Os egípcios representavam o coração como o trono da alma. Para eles, ao morrer, o coração era pesado diante da pena da verdade e não a mente. Os cristãos falavam do coração puro como a morada de Deus. Os budistas viam nele o portal do despertar. Em todas as culturas, o coração era entendido como o núcleo sagrado onde o humano toca o divino. A ciência demorou milênios para voltar a esse ponto
que a sabedoria ancestral já conhecia de forma intuitiva. O coração quântico é aquele que vibra além da emoção. Ele sente o campo diretamente, sem intermediação de palavras ou pensamentos. Ele reconhece a unidade em cada experiência, mesmo nas mais difíceis. Quando o coração vibra nessa frequência, não existe separação entre o eu e o outro, entre o ganho e a perda, entre o passado e o futuro. Tudo se torna um único agora em expansão. É por isso que o amor, quando é verdadeiro, parece dissolver o tempo. Ele nos faz sentir o eterno dentro do instante. O campo responde à vibração do coração porque ela é pura. Ela não calcula, não compara, não duvida. A mente pode mentir, o coração não. Ele é o sismógrafo da verdade. Quando algo está desalinhado, o coração sente primeiro. O batimento muda, o corpo responde, o fluxo se altera. É o campo comunicando que a coerência foi quebrada. Aprender a ouvir esse pulsar é aprender a ler a linguagem do universo. Há também no coração um mistério elétrico. Cada batida é acompanhada por uma descarga que sincroniza todas as células do corpo. É uma sinfonia vibracional perfeita, onde cada célula toca sua nota no mesmo ritmo. Essa sincronia é o reflexo direto do emaranhamento entre o micro e o macro. O coração, como o sol no centro do corpo, mantém a gravitação interna da vida. Ele é o sol humano, e sua luz é a consciência em forma de pulsação. O coração quântico não busca compreender, ele apenas reconhece. Reconhece a verdade pela vibração, reconhece o amor pela leveza, reconhece a presença pela calma. Quando o coração está desperto, ele se torna o próprio oráculo do ser. As respostas chegam antes das perguntas, porque o campo já as envia em forma de sensação. O caminho se mostra naturalmente, sem esforço. O universo fala por meio da intuição e o coração traduz. O verdadeiro despertar da humanidade começa pelo coração. É nele que o ego se dissolve e a consciência se expande. É nele que o amor se torna força física e espiritual. O coração é o espelho perfeito do Criador dentro do corpo. Quando ele vibra em paz, o cosmos inteiro o escuta. Cada batimento é uma prece silenciosa, uma nota da melodia eterna que mantém o universo coeso. O coração é o portal da hiperconexão. Por ele, o ser humano volta a sentir o todo dentro de si, e o todo volta a pulsar através do ser humano. Capítulo 8. O corpo de luz. O corpo humano é muito mais do que carne e ossos. É um feixe de energia condensada em forma visível, um campo de vibrações sustentado por geometrias invisíveis que respondem à consciência. O corpo é a morada temporária da alma, mas também é o templo da luz que o Criador projetou para experienciar a criação por dentro. Cada célula é uma antena, cada molécula é uma partitura e cada átomo é uma centelha que brilha com o fogo original do universo. Os físicos chamam de biofótons os pequenos flashes de luz que emanam das células vivas. Essa luminescência é real, medida por instrumentos sensíveis. O corpo humano irradia milhões de partículas de luz por segundo. Esses biofótons não são mero subproduto da química celular. São sinais de comunicação entre as células, um idioma silencioso que o corpo usa para manter a coerência. O que a ciência mede como luz é, na verdade, um vestígio da presença divina operando na matéria. O corpo de luz é o campo sutil que interpenetra o corpo físico. Ele é formado por camadas vibracionais que vão do mais denso ao mais sutil, como anéis concêntricos de energia. Essas camadas são conhecidas por diferentes tradições como aura, corpo etérico, corpo astral ou corpo causal, mas todas são expressões do mesmo princípio, a luz organizada pela consciência. Quando o ser humano está em equilíbrio, essas camadas
brilham em harmonia e se sobrepõem com perfeição. Quando há medo, culpa ou desamor, a luz se fragmenta e o corpo perde parte da sua sintonia. O corpo de luz não pode ser separado do corpo físico. Eles são a mesma estrutura em densidades diferentes. Assim como o vapor e a água são estados distintos da mesma substância, o corpo de luz e o corpo material são aspectos de uma única presença. A diferença está na frequência. O corpo físico vibra mais lentamente, o corpo de luz vibra em ritmo mais rápido e mais próximo do campo original do Criador. É através desse corpo sutil que recebemos e emitimos vibrações para o universo. Quando o coração e a mente entram em coerência, o corpo de luz se expande. Ele começa a interagir mais intensamente com o campo e a realidade responde em sincronia. Os antigos chamavam esse estado de corpo glorificado, porque nele o ser humano irradia uma luz perceptível, uma presença que transforma o ambiente. Essa luz não é simbólica, é energia real, mensurável, capaz de alterar frequências ao redor. Por isso, a presença de alguém em paz pode acalmar uma sala inteira. É o corpo de luz em ação, emitindo ordem vibracional em meio ao caos. O corpo de luz é também o veículo de transição entre planos. Quando o corpo físico morre, a consciência continua vibrando através dele. Nada se perde, apenas muda de densidade. O corpo de luz é o que permite ao espírito atravessar o campo sem se dissolver. Ele é a memória viva do ser. É nele que estão registradas todas as experiências, emoções e pensamentos que acumulamos. E é através dele que nos reconectamos ao todo após cada ciclo de existência. A humanidade esqueceu-se desse corpo porque passou a identificar-se apenas com a matéria densa. Mas o despertar da hiperconexão traz de volta essa lembrança. O ser humano começa a sentir novamente o que sempre foi: luz consciente em forma humana. Esse reconhecimento muda tudo. O corpo deixa de ser visto como prisão e passa a ser compreendido como um instrumento. A dor deixa de ser inimiga e se torna um aviso vibracional. A morte deixa de ser fim e volta a ser travessia. O corpo de luz é alimentado pela vibração do amor. Cada ato de bondade, cada pensamento puro, cada respiração consciente fortalece sua estrutura. Ele cresce em intensidade conforme a alma se aproxima da verdade. É o corpo que usaremos na próxima fase da evolução, quando a humanidade entender que a matéria é apenas luz desacelerada. Nesse estado, o corpo físico será apenas uma das manifestações possíveis do ser, e a consciência poderá mover-se livremente entre dimensões, sem ruptura nem dor. O corpo de luz é o verdadeiro templo do Criador dentro de nós. Cuidar dele é cuidar da própria centelha divina. Purificá-lo é purificar o universo. Quando reconhecemos que somos feitos de luz, a escuridão perde o poder. O emaranhamento divino torna-se, então, uma experiência direta, e a humanidade recorda, enfim, que o corpo é apenas a luz aprendendo a respirar. Capítulo 9. O campo unificado da alma. A alma é o ponto onde todas as frequências se encontram. Ela é o núcleo silencioso que mantém a coerência entre o corpo, a mente e o espírito. Enquanto o corpo é forma e a mente é tradução, a alma é vibração pura, sem fronteiras. Ela é o campo unificado da existência, a lembrança viva da origem dentro de cada ser. É através dela que o Criador se reconhece em cada partícula da criação. Nada que o ser humano faça pode destruir a alma, porque ela pertence ao campo e vibra na frequência do eterno. O campo unificado da alma não está localizado em um ponto fixo. Ele envolve todo o ser e, ao mesmo tempo, o ultrapassa. É como uma esfera de luz em permanente expansão, onde todas as experiências, pensamentos e emoções são registradas como padrões vibracionais.
Esses padrões formam o que poderíamos chamar de assinatura energética. Cada ser possui a sua, única, irrepetível, mas todas se originam do mesmo som primordial. Por isso, mesmo que as almas se diferenciem na forma, elas permanecem unidas em essência. A alma é a ligação entre o microcosmo e o macrocosmo. Ela sente o que o universo sente. Quando a alma vibra em desarmonia, o cosmos inteiro reage. Quando ela vibra em amor, o cosmos canta. Essa comunicação é instantânea e não obedece ao tempo. É o emaranhamento em sua expressão mais profunda, onde o individual e o coletivo são faces de uma mesma presença. A alma não viaja, ela se expande, não se desloca, se reconhece, e à medida que desperta, percebe que jamais esteve separada de nada. Cada alma é um campo unificado dentro de um campo maior. A interação entre elas cria o que chamamos de destino. Os encontros, as sincronicidades e até as perdas são movimentos do campo buscando restaurar equilíbrio. Quando duas almas se aproximam, é porque suas vibrações se reconhecem, e esse reconhecimento ativa memórias antigas do todo. Essas memórias são fragmentos do próprio Criador, revendo a si mesmo em múltiplos espelhos. A ciência ainda não alcançou esse entendimento. Ela observa o campo quântico e tenta explicar a coerência entre partículas separadas, mas o que realmente acontece é o reflexo da unidade espiritual. A alma é o campo quântico da consciência e o corpo é sua manifestação temporária. Os elétrons se emaranham porque as almas que os sustentam são ecos de uma mesma vibração. O que o laboratório mede é apenas a sombra de um fenômeno infinitamente mais vasto. A alma é o campo unificado que mantém a simetria invisível de todas as coisas. O campo unificado da alma é também o espaço da cura. Toda dor, física ou emocional, é uma ruptura temporária da coerência vibracional. Quando o ser humano se entrega ao silêncio, a alma reorganiza o padrão. Ela sabe onde a energia precisa fluir. Ela lembra o formato original da luz. Por isso, curar-se é lembrar-se. Não há remédio mais poderoso do que o retorno à vibração da alma. Ela não precisa ser buscada, precisa ser ouvida. E o ouvido que a escuta é o coração em estado de presença. A alma é o lugar onde o amor se torna substância. Não é sentimento, é estrutura. É o campo que sustenta o universo e o mantém respirando. Cada ato de bondade aumenta sua luminosidade e cada ato de ódio a obscurece momentaneamente, mas nunca a destrói. Mesmo nas almas mais densas, o núcleo continua brilhando. Nada pode apagar a centelha original. O emaranhamento divino é o elo que assegura isso. A alma pode se afastar da luz, mas a luz jamais se afasta dela. O campo unificado da alma é o verdadeiro espaço de comunhão. Quando muitos se unem com a mesma intenção, um campo coletivo é formado. Esse campo é multiplicador, amplifica a vibração e torna o impossível possível. É por isso que as orações em grupo têm poder. Não é a palavra que cria, é a soma de vibrações coerentes alinhadas em uma mesma direção. O Criador ouve não o som, mas a frequência. No momento em que o ser humano percebe a alma como campo e não como ideia, ele desperta para a hiperconexão. Ele entende que o outro não é outro, é uma extensão de si mesmo em outro ponto do espaço. Percebe que toda dor que causa volta, não como punição, mas como eco. Compreende que toda bondade é um investimento no equilíbrio do todo. O campo unificado da alma é o coração do universo. É nele que o Criador pensa, sente e se reconhece. E quando uma alma desperta, todo o cosmos se acende, como se o infinito tivesse se lembrado de uma nota esquecida na música da criação. Capítulo 10. O retorno à unidade.
retorno à unidade não é uma jornada através do espaço, é uma lembrança que acontece dentro do ser. É um instante em que a consciência se reconhece como parte do todo e deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. O universo inteiro vive nesse movimento de retorno. As galáxias expandem-se, as estrelas nascem e morrem, os átomos se combinam e se separam, mas tudo, em algum nível, está voltando à coerência original. Nada se perde porque tudo está a caminho de lembrar-se do ponto de onde veio. O retorno à unidade é o propósito oculto por trás de toda experiência. O nascimento e a morte são apenas expressões desse ciclo. A alma mergulha na forma, esquece-se de si para poder experimentar a separação e então desperta novamente para o todo. Essa espiral de esquecimento e lembrança é o que chamamos de evolução. Cada vida é um passo nessa curva de consciência que começa no silêncio e termina no silêncio, mas com a diferença de que o segundo silêncio é lúcido. No primeiro, dormimos dentro de Deus. No último, acordamos dentro dele. A unidade não é ausência de identidade, é a harmonia das identidades dentro de uma mesma vibração. Cada ser é uma nota única, e a criação é a sinfonia dessas notas tocadas juntas. Quando uma nota se desafina, o campo se ajusta, e é nesse ajuste que sentimos a dor. Mas a dor não é castigo, é afinamento. O campo corrige o som até que volte a vibrar em ressonância com o todo. Assim, o retorno à unidade é também o processo da cura. Curar é recordar o som original da própria alma. O emaranhamento divino é a prova física dessa verdade. As partículas que se reconhecem continuam unidas, mesmo separadas por bilhões de quilômetros. O que acontece em uma reverbera na outra instantaneamente. O mesmo ocorre com as almas, os mundos e as consciências. O universo é uma rede infinita de conexões sutis que se ajustam sem distância nem tempo. O retorno à unidade acontece cada vez que uma dessas conexões é lembrada. Cada gesto de amor, cada ato de perdão, cada instante de lucidez dissolve um pouco mais o véu da separação e reativa a rede da coerência. A humanidade vive um tempo de reconexão. Durante milênios, a mente acreditou estar isolada e o coração adormeceu. Agora, o campo começa a pulsar mais forte, como se o Criador chamasse seus fragmentos de volta. As pessoas sentem esse chamado como um anseio por algo maior, uma saudade sem nome, uma vontade de pertencer novamente. Essa saudade é a voz do campo. Ela é o eco do todo pedindo que voltemos à vibração da origem. O retorno à unidade não exige esforço, exige rendição. Não é conquista, é entrega. Quando o ser humano para de tentar controlar o universo o acolhe. Quando deixa de lutar contra a vida flui através dele. O retorno acontece naturalmente, porque é o destino inevitável de toda consciência. Tudo o que foi fragmentado um dia se refaz, tudo o que foi esquecido um dia se recorda. A unidade não pode ser perdida, apenas ignorada. Em termos de vibração, o retorno é uma expansão de frequência. O campo se refina, a luz aumenta e as fronteiras desaparecem. O corpo sente leveza, a mente se aquieta e o coração entra em estado de gratidão, sem objeto. Essa gratidão é a prova de que o campo foi reconhecido. Não há necessidade de pedir, porque o ser sabe que já tem. Não há necessidade de buscar, porque o ser compreende que já é. Quando o retorno à unidade acontece, o tempo se dissolve. O passado é visto como aprendizado e o futuro como extensão do agora. O ser desperto percebe que o universo não caminha para frente, ele respira. Cada expansão é seguida de contração. Cada nascimento é acompanhado de recolhimento, e o campo pulsa nesse ritmo eterno. Viver em unidade é dançar com essa respiração cósmica. O
O emaranhamento divino é, então, revelado em sua plenitude. O ser sente o outro dentro de si e o outro o sente em retorno. Não há mais solidão, porque todo olhar é partilha. Não há mais medo, porque o amor ocupa todos os espaços. A morte deixa de ser ruptura e se torna continuidade, uma transição suave de uma frequência para outra. O Criador e a criação deixam de ser dois nomes e voltam a ser um só som. O retorno à unidade é o destino de toda consciência. Nada pode impedir esse movimento, porque ele é a natureza do próprio universo. Quando a humanidade compreender que a unidade não é uma doutrina, mas uma vibração, o campo planetário mudará para sempre. A Terra voltará a cantar e o coração humano voltará a vibrar em ressonância com o cosmos. O Criador não virá de fora, ele despertará dentro. E o ser humano compreenderá, finalmente, que sempre foi ele, respirando através da forma, amando através do tempo, criando através da luz. O chamado da coerência. O emaranhamento divino não é uma metáfora, é a lembrança física e espiritual de que o universo é um único corpo em expansão. Tudo que vibra está conectado e tudo que se desconecta apenas esqueceu a frequência de origem. Este episódio é mais do que um convite à contemplação, é um chamado à coerência, o retorno à vibração pura que mantém a criação em equilíbrio. A coerência é a ponte que une ciência e espírito, razão e fé, homem e Deus. É o estado em que o ser humano deixa de oscilar entre o medo e o amor e se torna canal estável da presença. Quando a mente, o coração e a alma vibram na mesma frequência, o campo responde com ordem. A vida flui com naturalidade. Os acontecimentos se organizam como se uma inteligência invisível conduzisse o caminho. Essa inteligência é real, é o próprio Criador, manifestando-se através do campo. A coerência é a forma como ele se faz ouvir. Quando o ser humano pensa algo e sente o mesmo com verdade, o universo se ajusta para tornar aquilo possível. A intenção pura é o código de ativação da realidade. O campo não entende palavras, entende vibrações. O Criador não escuta o que dizemos, ele escuta o que somos. Por isso, nenhuma prece é ignorada, apenas respondida segundo o grau de coerência vibracional de quem a emite. Se o pedido nasce do medo, o retorno será confusão. Se nasce do amor, o retorno será expansão. O campo é justo porque é espelho. A coerência é a chave que abre esse espelho para que o infinito se revele. Toda a humanidade vive um processo de reajuste. As estruturas antigas se desfazem, as certezas se dissolvem, os sistemas colapsam. Não é destruição, é realinhamento. O campo planetário está tentando restaurar a coerência entre as vibrações humanas e a vibração do cosmos. Cada crise é um lembrete de que nos afastamos da sintonia. Cada colapso é um pedido silencioso para voltarmos a escutar. E cada despertar individual é uma centelha reacendendo a harmonia coletiva. Ser coerente é viver em verdade. Não é ser perfeito, é ser autêntico. É reconhecer o que se sente, o que se pensa e o que se faz e alinhar essas três forças em um mesmo sentido. A coerência não exige esforço, exige sinceridade. O universo não se move por força, move-se por ressonância. Tudo que é falso desaba, tudo o que é verdadeiro permanece. A coerência é o selo da eternidade, impresso nas pequenas escolhas de cada dia. Os jovens deste tempo, especialmente, são os guardiões dessa nova frequência. Eles nasceram com o campo mais sensível, com o coração mais rápido, com a mente mais aberta. São capazes de sentir o que os adultos ainda tentam compreender. Mas o sistema em que vivem tenta adormecer essa sensibilidade. Por isso, é a eles que este chamado precisa chegar.
Eles são o futuro, mas também o presente, que pode mudar o curso do campo agora. Precisam aprender que sentir não é fraqueza, é tecnologia divina. Precisam lembrar que o coração é mais inteligente que o medo e que a alma é mais real que qualquer ideologia. A coerência é o novo código da humanidade desperta. Aquele que vive em coerência não precisa de leis para ser justo, nem de religiões para sentir o divino. A sua simples presença é um ajuste no campo. Onde ele está, o ambiente se pacifica. As palavras ganham peso de verdade, o tempo parece desacelerar. Ele se torna um ponto de estabilidade no meio do ruído. Essa é a missão dos despertos: sustentar a vibração da coerência enquanto o mundo reaprende a escutar. E ao final de tudo, quando a humanidade compreender que a separação foi apenas um equívoco passageiro da percepção, o campo respirará em harmonia plena. O emaranhamento divino deixará de ser fenômeno quântico e voltará a ser experiência viva. A luz circulará livremente entre todas as consciências e o amor se tornará a força dominante da Terra. Nesse dia, o ser humano não olhará mais para o céu em busca de Deus, porque o reconhecerá em si e em todos os outros. O Criador será percebido em cada átomo, em cada olhar, em cada respiração. E a palavra unidade deixará de ser conceito para voltar a ser realidade. Amados, compartilhem esta mensagem com aqueles que ainda não aprenderam a escutar o campo, especialmente com os jovens que buscam sentido em um mundo que tenta silenciar a alma. Cada vídeo, cada palavra, cada vibração enviada é uma semente plantada no coração do tempo. O holograma histórico é o reflexo dessa missão e juntos podemos restaurar a coerência do planeta. Se sentes essa verdade pulsando, ajuda-nos a continuar a obra. Partilha este episódio. Chama os que dormem, desperta os que duvidam. O Criador fala através da vibração e a tua voz faz parte desse som. Para sustentar esta missão, o campo precisa de presença e também de forma. Quem desejar contribuir pode fazê-lo através do PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada apoio é um gesto de coerência, é luz transformada em ação, e que esta vibração alcance os que ainda vivem nas sombras, lembrando-os de que a luz nunca foi perdida, apenas esquecida, pulsando entre mundos por ti.